o mapa mundi se transforme em jovem diante dos meus olhos e cobre a terra. Deus está me chamando para ser missionário, para fazer missões. Eu vou ser missionário, eu vou fazer missões. Ela falou, você ficou louco. O seu avô morreu pobre com esse negócio de fazer missões. Ele era pregador itinerante e morreu pobre querendo pregar o evangelho. O seu pai é pobre, pregador do evangelho, pregador itinerante, e ele é pobre. E provavelmente vai morrer pobre. É isso que você quer para a sua vida, Loren? Você quer morrer pobre? Ele falou, não, tio, eu não estou querendo morrer pobre, mas também eu quero fazer a vontade de Deus. E ele, naquele dia, saiu da casa da tia dele. Ele já era casado, recém-casado. A esposa dele, novinha também como ele. E ele já era um pastor das Assembleias de Deus. E Loren foi para uma convenção das Assembleias de Deus, naquela mesma semana, e quando ele falou para aquele grupo de pastores, e o que Deus estava falando no coração dele, que ele queria treinar jovens e enviar para todas as nações da terra. E ele citava Abacuque 2,14, dizendo assim, como as águas cobrem o mar, toda a terra há de se encher do poder de Deus e da glória do Senhor. Eu quero pregar o evangelho no mundo todo. Os pastores falaram, Loren, entrega sua carteira de ministro, nós não acreditamos nessa sua visão. E naquela semana ele perdeu também o pastorado. Ele entregou a carteira de ministro e falou, Darlene, vamos embora. Pegaram um atalho no deserto da Califórnia, e depois ele ficou muito cansado e falou, eu tenho que dormir, você dirige agora. E ele foi dormir no fundo do carro, e a Darlene foi dirigindo, e ela dormiu também, e capotou o carro numa ribanceira. E quando chegou lá embaixo, ele foi lançado fora do carro, ele levantou-se, cambaleando, e foi até lá, e pegou a Darlene, e puxou ela de dentro do carro, e pegou ela nos braços, e viu que ela estava com um corte na cabeça de um lado a outro, e morta. E ele pegou ela no colo, lá embaixo, ele pensando, como é que eu vou fazer para subir agora essa ladeira com essa mulher no meu colo? Aí ele ouviu a voz audível de Deus, dizendo, Loren, você ainda quer me servir? Ele falou, Senhor, eu perdi uma oportunidade de trabalho, eu perdi o meu pastorado, e acabei de perder a minha esposa. Eu vou te seguir até o meu último suspiro. Eu vou te obedecer e vou fazer a tua obra. Deus falou, Loren, então, ore pela Darlene, porque eu vou ressuscitá-la. Eu gosto de falar isso, porque no livro de Watchman, Uma Vida Cristã Normal, ele diz que é o céu governado pela terra. Ele diz que Deus está com a mão na maçaneta da porta para abrir a porta, mas ele diz, batei, batei. Tem que bater primeiro para ele abrir a porta. Ele está com a bênção, o presente para entregar, ele diz, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. E parece que ele anda brincando de esconde-esconde com seus filhos e filhas, dizendo, buscai e achareis, buscai-me e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu faço essa colocação porque eu fico imaginando, por que Deus não protegeu a Darlene, por que não protegeu o carro, por que Ele deixou tudo aquilo acontecer e agora fala, Loren, ore que eu vou ressuscitá-la. Mas Ele é Deus, Ele não me deve explicações e não devia ao Loren. Ele é Deus. Assim como Ele não deve explicação porque eu adoeci, assim como Ele não te deve explicação pela situação pela qual você está vivendo. Ele é Deus e espera que você continue colocando a sua fé e sua confiança nele. Ele é Deus. Amém? Amém? E ele fala, Loren, ore pela Darlene. Eu vou ressuscitá-la. E o Loren faz uma oração, Deus então ressuscita a minha esposa. Manda o espírito dela de volta. Toca nela, dê vida de volta a Darlene. E a Darlene esboça um sorriso. Ela estava ressuscitada. E naquela hora tinha uma ambulância assim em cima no paredão, com paramédicos todos prontos para poder ajudá-lo. E tiraram eles dali. Levaram para um hospital, e lá no hospital, eles cuidaram da Darlene, e o Loren começa a fazer missões. Há 15 dias atrás, a Marli, o pastor Vande e eu encontramos com o Loren. O pastor Vande e eu até tiramos uma foto com o Loren, um homem de Deus,
Sabe quantos anos o Lore tem agora? 86 anos. Ele tem mais de 30 mil jovens na Jocum trabalhando de tempo integral, fazendo missões ao redor do mundo. E uma coisa muito impressionante é que, lógico, com 86 anos, quando a maioria de pessoas que completam 86 anos está pensando assim, eu já estou com o pé do lado de lá, ou a gente pensa, já está velho, já tem que pensar no encontro com o mestre. Lore está sonhando, pensando em fazer a obra de Deus. E algum tempo atrás, o Lore, ele tinha 5 navios, eu tive o privilégio de conhecer 2 deles, o Anastácio e o Bom Samaritano, e o Lore, com aquele ministério chamado Mercy Ships, o líder deles, que também eu conheci, o Dom Stephen, falou, Lore, eu quero agora o ministério para mim, eu quero trabalhar com Mercy Ships, mas eu quero só para mim, não quero trabalhar mais debaixo da Jocum. E o Lore falou, vai em frente, meu irmão, é o reino de Deus, vai em frente. E quando o Lore terminou de fazer isso, Deus falou, Lore, quem te deu a visão de Mercy Ships? Ele disse, foi o Senhor. Ele falou, e quem te deu autorização para passar aquilo que eu te dei para fazer para outro? Ele falou, Deus, eu já estou arrependido. Me dê uma oportunidade e eu vou comprar 50 navios novos para colocar nos mares para atender os pobres. E há 15 dias atrás, o Lore ali naquele evento do Coach, ele estava dizendo, eu já comprei 27 novos navios. Isso não é nada sobre esse homem. Eu estou citando o nome do Lore, não é para exaltar o nome dele, porque ele não é nada. Assim como eu não sou nada, como você não é também. Mas para dizer que é possível você sonhar e é possível você fazer alguma coisa no reino de Deus. O Lore, com 86 anos, alguém chegou para ele e falou assim, Lore, você sabia que a gente vai precisar de 150 anos para cumprir a grande comissão? Porque em 150 anos nós vamos ter todas as Bíblias traduzidas para todas as línguas, em todas as etnias, e como diz em Mateus 24:14, então virá o fim. Ele falou, o que? 150 anos? Ele falou, sim, Lore, porque a Bíblia é muito difícil para traduzir, leva de 20 a 30 anos para traduzir uma Bíblia. Ele falou, não, é muito tempo, nós podemos fazer mais. A igreja nunca esteve tão preparada como está em nossos dias, e 150 anos é muito tempo. Ele falou, nós vamos fazer um esforço com muitas mulheres e muitos homens de Deus, e nós vamos colocar a Bíblia em cada cultura, em cada casa, até 2033. Daqui a 14 anos, todos os moradores da terra saberão que Jesus veio, sofreu numa cruz, morreu pelos seus pecados, ressuscitou e vai voltar para levar a sua igreja. Nós vamos fazer isso em 14 anos. É muito pouco tempo, mas há 15 dias atrás, como eu falei, tinha um grupo enorme de pessoas, todas envolvidas, de homens, mulheres, organizações, para colocar a Bíblia em cada casa, em cada lugar do mundo. Ele falou, em 2033, quando completar 2000 anos, que o nosso Senhor e Mestre veio nesta terra e morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou, nós vamos dizer para ele, cumprimos com a grande comissão. Cumprimos com aquilo que o Senhor mandou. Na palavra de Deus, em Mateus 24:14, diz que este evangelho do reino, Jesus citando, este evangelho do reino será pregado para testemunho em todas as nações, aí então virá o fim. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue falando ao coração dos meus irmãos, desafiando, movendo. Eu peço que o Senhor continue falando ao coração de cada jovem, de cada adulto, para que cada uma, Deus, se coloque à disposição para poder ir, para pregar o Teu Evangelho, para fazer diferença e para cumprir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você começar a ler esse texto, a partir do versículo 3, você vai ver os discípulos preocupados com o fim, fazendo uma pergunta a Jesus, Senhor, quando é que vai ser o fim? Como é que vai ser o fim? Todos estavam preocupados, e eu creio que não só os discípulos, mas cada um de nós temos uma certa preocupação, como que vai ser o fim?
E todo servo e serva de Deus tem essa preocupação, como é e quando vai ser o fim, porque é o nosso destino final. A gente está se preparando a cada dia, vivendo como alguém que sonha com a eternidade, com o paraíso. E nós queremos saber como que vai ser, quando vai ser. E Jesus Cristo, depois de explicar para os discípulos sobre acontecimentos de terremotos, maremotos, vários acontecimentos horríveis de guerras, rumores de guerras, perseguições da igreja, Jesus Cristo chega para eles finalmente e fala, Mateus 24:14, dizendo, mas esse evangelho do reino será pregado para testemunho em todas as nações, e então virá o fim, concluindo aquilo que vai acontecer antes de chegar ao fim. E é sobre isso que Lori Cunningham e todos aqueles grupos que estavam ali, estavam preocupados, ou estão preocupados, porque querem concluir e completar a grande comissão. Se o Senhor vai vir, e quando vai vir depois de completar, é com Ele, cabe a Ele, cabe aos anjos dos céus, ou cabe a Deus. Jesus Cristo falou que nem os anjos saberiam o dia da volta dele. Mas Ele dá um monte de pistas, um monte de sinais. E o que esses homens estão tentando fazer é simplesmente dizer, nós completamos. Todas as famílias da terra ouviram falar de Jesus. E você pode pensar, não vai ser tão fácil assim. Existem muitas pessoas com dificuldades para ouvir o testemunho de Jesus. Barreiras geográficas, linguísticas, política, cultura, falta de pessoas disponíveis para viver entre elas. Esses povos são chamados de povos não engajados e não alcançados ao redor do mundo. E eu queria dizer para você que falta muita coisa para completar essa grande comissão. Somente no Brasil, para você ter ideia, o Ronaldo Lidório já ensinou aqui algumas vezes, tem ainda 8 segmentos no Brasil de pessoas não alcançadas. A pesquisa mais recente aponta 99 tribos indígenas sem um único testemunho do Evangelho, algumas delas não engajadas, ou seja, não tem nada, absolutamente nada na língua, na cultura dessas tribos. Outras são consideradas não alcançadas, mas têm menos de 2% já de Evangelho, de crentes vivendo entre eles. 99 tribos, uma boa parte isoladas, sem contato, na Amazonas. Existe 37 mil comunidades de ribeirinhos. 10 mil comunidades de ribeirinhos não têm uma única presença de evangélicos no meio deles. Existem os sertanejos, 6 mil assentamentos sem presença do Evangelho. Os imigrantes, tem países que a gente não pode chegar e falar do Evangelho. Tem países fechados, mas que hoje eles estão aqui no Brasil, estão nas nossas portas. 1,1 milhão de pessoas estrangeiras vivendo no Brasil, os imigrantes. Você não pode ir lá e eles estão vindo, estão morrendo na porta da nossa casa. O pastor Ronaldo Lidório, ele contou uma história que eu achei interessante, que ele chegou lá no meio dos concombas e tinha uma igreja, uma mesquita, no meio da aldeia. Ele ficou intrigado, chamou o chefe da aldeia e falou, olha só, eu estou intrigado porque essa mesquita agora aqui no meio da aldeia. E o aldeão, o ancião falou, nós estamos muito felizes que eles estão aqui. A gente não tinha ninguém disposto a ir até lá onde eles vivem, onde os muçulmanos vivem, e Deus trouxe eles para aqui, para o nosso meio. Agora todos eles vão ouvir falar de Jesus, nós vamos poder pregar o Evangelho para eles. Será que nós estamos com esse pensamento a respeito dos imigrantes que moram aqui no Rio de Janeiro, nos grandes centros do Brasil? Que diferença isso faz para mim e faz para você? Além dos sertanejos, nós temos os quilombolas, descendentes de africanos. Eles têm 5 mil comunidades no Brasil, os quilombolas ainda têm 2 mil comunidades, sem nenhuma presença evangélica.
E tem uma que eu queria falar com vocês que isso me toca demais. Os surdos. Sabe que tem 9 milhões de pessoas com deficiências auditivas no Brasil? 9 milhões, é uma nação. Eu sonho um dia ver aqui na frente um grupo grande de pessoas com deficiência auditiva louvando e adorando o nome do Senhor. 9 milhões. Apenas 1% de 9 milhões. Se você é bom de matemática, você já deve estar pensando aqui em torno de 9 mil convertidos numa população de 9 milhões. Sem evangelho. Perdidos, considerados não alcançados. Os esforços têm sido muito poucos para alcançar os surdos do nosso país. E existe um outro grupo socioeconômico. Os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Eles estão colocados juntos, porque também é de difícil acesso. Pouquíssimas pessoas estão tentando alcançar os mais ricos dos ricos. Para chegar até eles não é fácil. Tem umas barreiras enormes, todas as duas classes. Os mais pobres dos pobres e os mais ricos dos ricos, sem o Evangelho. A Igreja de Cristo foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo, onde estiver e por onde passar, segundo o Evangelho de Mateus 28, 19. O que nós precisamos fazer para cumprir a grande comissão, para completar a grande comissão. Não sei se você está pensando, isso não é um problema meu, José Dilson. Eu quero te dizer que é um problema seu, sim. Talvez você ainda não entendeu, talvez você ainda não conversou com o seu mestre, com Jesus Cristo. Se você conversar com ele, você vai entender que é um problema seu, é um problema da sua família, porque ele espera que você faça. Nós precisamos compreender o que é o Evangelho do Reino. Em 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho do Reino. É a boa notícia, que Jesus morreu, mas ressuscitou. E nós devemos pregar aonde ele não foi pregado ainda. O Evangelho do Reino precisa ocupar espaço no meu coração, no seu coração, na minha família, na sua família, na minha economia, na sua economia, na minha inteligência, na sua inteligência. O Evangelho do Reino precisa ter espaço, se ainda não tem, na sua vida. Segundo, nós precisamos ser cheios do poder de Deus, do Espírito Santo para executar a missão de Deus, como o pastor Antônio Carlos ensinava aqui a semana passada. Precisamos buscar o enchimento do poder de Deus para podermos sair e fazer diferença na vida das pessoas que não conhecem o Senhor. Precisamos envidar esforços para que toda a ação da igreja seja cheia do poder do Espírito Santo, banhado em oração e santificação. Queridos pastores, nós corremos um risco muito grande de querermos nos assemelharmos ao mundo, e queremos fazer qualquer obra da igreja como uma mera obra social. Não é o nosso chamado. Nosso chamado é fazer qualquer obra social para dignificar, magnificar e testificar o Evangelho do Reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos fazer contraturno como uma mera obra social, que vai tocar somente a parte física e não vai fazer nada pelo espiritual, porque ali não vai haver transformação. A transformação, ela vem quando nós colocamos o Evangelho dentro do coração dessas crianças. Elas vão lá em suas casas trazer transformação para os seus pais, para tios, para vizinhos. É o chamado da igreja. Nós não queremos gastar o dinheiro da igreja naquilo que a Unicef pode gastar, e gasta com muito mais precisão e tem muito mais para gastar. Nós vamos fazer qualquer esforço para poder fazer a obra de Deus, mas ver o nome do Senhor sendo glorificado. Senão amanhã nós vamos ter um monte de criança que sabe ler e escrever um pouco, e não mudou nada na vidinha delas. O que a gente falou desde o início, que nós queríamos pegar nas mãos dessas crianças, e só largar quando tiver um diploma na outra. Nós não queremos deixá-la no meio do caminho. Nós não queremos deixá-la sem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer ação, qualquer atividade da igreja tem que estar em primeiro lugar o glorificar o nome do Senhor. Não somos chamados como igreja de Cristo para fazer uma simples obra social.
somos chamados, segundo a palavra de Deus, para poder também usar toda a obra social como uma ferramenta para a pregação do Evangelho. Se você não estiver de acordo comigo, eu peço que depois você marque uma reunião comigo para a gente conversar. E eu vou te mostrar na palavra de Deus. Preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo, mesmo para fazer obra social. É preciso ter tempo banhados de oração. A igreja não pode fazer nada sem oração. Eu estava falando com o pastor Josué outro dia, que essa igreja é sustentada pela oração. Você não tem ideia do que é o cultinho de terça-feira. Eu falo cultinho não para diminuir, porque é um culto pequeno, com pouca gente. Você não tem ideia o que esse culto sustenta essa igreja. Você poderia vir e poderia se juntar a esse grupo para orar mais, porque nós queremos, e eu creio, e eu concordo com o Lore, que em 14 anos nós podemos fazer esse evangelho do reino chegar em todas as comunidades do mundo, em todos os lugares. E é possível. Está havendo uma movimentação muito grande. Eu não quero chegar diante do Senhor e dizer, eu estou envergonhado porque eu não acreditei que era possível. Eu quero crer e quero dar a minha contribuição para que seja assim. Precisa de disponibilidade de servos e servas. Sabe que de toda a força missionária, somente 3% dos missionários vão para os não alcançados? Vocês sabiam que 73% dos missionários enviados vão para onde já tem Bíblia, igreja, onde os crentes estão brigando, quem fala em línguas e quem não fala, quem tem mais sabedoria e quem não tem, quem tem um melhor show e quem não tem? 73% dos missionários estão sendo enviados onde o Evangelho já foi pregado, onde o povo já está descartando, onde, segundo o pós-modernismo, não querem mais nada com Deus. Enquanto uma pessoa ouve falar do Evangelho 2 vezes, tem milhares que nunca ouviu falar uma única vez, e somente 3% da força missionária está indo para esses 3%. Somente 3% está indo para esses que nunca ouviu falar de Jesus uma única vez. E que estão lá clamando, necessitando. É preciso ter finanças para completar, para cumprir a grande comissão. Você sabia que de todo o dinheiro que entra para missões, não vou nem dizer o que entra para os crentes, para missões, somente 1% vai para os não alcançados. Vai para aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. E aí eu fico com medo muito grande que nós estejamos enxugando o gelo, que nós estejamos envidando esforços onde não precisa. E eu quero dizer para você que a Betânia tem um foco. Um dos focos, ou o foco principal da Betânia, é onde o Evangelho ainda não foi pregado. O foco da Betânia é onde não existe presença missionária. E nós podemos fazer uma diferença enorme a partir disso, do que a Betânia já tem feito. Eu tenho acompanhado tudo que a Betânia tem feito, fiz parte da organização missionária da Betânia no início, liderando, e com essa focalização de alcançar aquele que está perdido na Amazônia, no meio dos índios. São mais de 2.200 povos não alcançados somente na chamada Janela Verde, que pega 35 países. Se você olhar na linha do Equador, 23,5 graus por 23, 25 graus, é chamada Janela Verde. Mais de 160 territórios, mais de 35 nações, 2.200 tribos, 2.200 povos sem um único testemunho do Evangelho. Por isso que eu tenho medo que a gente vai enxugar gelo e não vai concentrar nossa visão realmente naqueles que precisam. Ou a gente toma uma posição como igreja, ou do contrário, eu estou falando na igreja do Senhor Jesus, ou do contrário, nós vamos cruzar os braços, fazer shows e viver aqui até quando der. Então nós vamos partindo, estando com Cristo, e vai ficando. Quando Ele quiser terminar a missão dele, Ele termina. Mas eu quero dizer que não vai ser assim, porque se eu não faço, Lore vai fazer. Lore tem 86 anos e ele está fazendo. Se eu não faço, David Hamilton vai fazer. Se eu não faço, Dave Anderson vai fazer, Mark Anderson vai fazer.
um monte de homens e mulheres, Joy Dawson, essas mulheres de Deus, elas vão fazer, e o evangelho vai ser completado, a grande comissão vai ser completada. E sabe a decisão que eu tomei? Eu não quero ficar de fora. Eu me sinto fraco, fisicamente. Eu perdi 80% de audição no ouvido direito. Os antibióticos parece que não pararam de fazer efeito. Às vezes minha vontade é só de dormir, mas longe de mim fazer somente o que o meu corpo quer. Eu quero, acima de tudo, fazer a vontade do meu Senhor. 1% que vai para missões, somente 1% está sendo aplicado nesses povos. Mas tem se levantado um grupo que você não tem ideia. Alguém me perguntou hoje, como é que o Lore consegue dinheiro para comprar tanto navio? Eu sei lá como é que ele consegue, só sei que ele coloca o coração e Deus provê. Eu não posso ficar fazendo missões baseado no que eu tenho na mão. Só entra 1% para a obra missionária, mas nós vamos lá e vamos fazer. Temos uma escola agora para mais de 250 alunos, está sendo construída. Você sabe o que eu tinha no início? Eu tinha desejo de comprar aquele terreno que estava a escola. Eu não tinha dinheiro, e chegou aquele dia, eu estava orando por aquele terreno, fiquei andando no meio dele, para lá e para cá, o pastor Josué conhece aquela região, e eu falei, Senhor, eu quero esse terreno, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse terreno. Se o Senhor quer me dar esse terreno, Deus manda o dono vir aqui e falar que eu posso pagar 200 mil francos CFA por mês, e aí eu vou saber que é o Senhor. E fiquei orando um tempo, voltei para casa. Quando eu estava lá em casa, já de tardezinha, quase escurecendo, chegou um homem numa mobilete. Ele falou, José Dilson, eu sou o dono desse terreno aqui do lado. Eu vim aqui para te vender ele. Ele se apresentou, o nome dele é Bai. Eu falei, senhor Bai, eu não tenho dinheiro para comprar esse terreno. Eu não estou preocupado com o preço que o senhor está pedindo, eu acho que é justo pelo terreno, mas eu não tenho esse dinheiro. Ele falou, eu vou fazer uma coisa com você, você me paga 200 mil francos CFA por mês e o terreno é seu. Eu falei, então o terreno é meu. E comprei aquele terreno de 22 mil metros quadrados, terminei de pagar, deixei ele lá. Quando foi esse ano, chegou esse grupo de romenos, dizendo, vocês querem construir uma escola. E nós estamos com uma equipe pronta para construir a escola. Eu preciso de um terreno, uma parte do terreno para construir uma casa para a equipe. Então, eu preciso de 1.700 metros quadrados. Onde é que eu posso fazer? Falei, pode ser ali. E a escola, onde é que eu posso construir? Pode ser ali. E a gente estava lá. Eu não pude estar presente com eles, porque estava cuidando da minha orelha. Mas eles foram lá e construíram aquilo que vocês viram ali em apenas 2 meses. Uma equipe de médicos e tudo mais eles estão fazendo. Se você não for fiel e não dá o dinheiro que precisa ser dado para missões, Deus vai usar os meios deles. Deus vai usar os romenos, sei lá quem mais. Você pode dizer, José Dilson, então o dinheiro que eu tenho e que eu ganho é para fazer a grande comissão? Também é para fazer a grande comissão. Deus deixa você usufruir com os seus próprios prazeres também, com o seu bem-estar, com a sua casa boa, com o seu carro. Mas Ele quer que você também seja generoso e participe do complemento ou da conclusão da grande comissão. É por isso que Ele tem te abençoado tanto, talvez você não tenha entendido. Eu quero dizer para você que você pode também se levantar e dizer, o que mais eu posso fazer? Eu posso ir? Pode. Eu louvo a Deus porque já tem muitos voluntários aqui trabalhando no contraturno. Mas você pode se levantar e dizer, eu vou fazer missões, eu vou alcançar os não alcançados, eu quero ser parte da grande comissão. Então converse conosco, converse com a Letícia, que é a líder hoje da OMB, da Organização Missionária da Igreja, e nós vamos juntos ver uma maneira para você servir melhor ao Senhor e entregar sua vida completamente no serviço dEle. Se você não sabe, nessa igreja nós temos 11 seminaristas. E desses 11 seminaristas, eu creio que muitos não vão ficar na Betânia, vão para o campo missionário. E você pode se unir a eles, de repente nem fazendo um seminário, mas indo para Jocum, indo para novas tribos, indo para o UEC, indo para diversas missões, para Cairós, Antioquia, e receber um treinamento e ser missionário direto lá na linha de frente, nesses lugares onde as pessoas estão morrendo sem o conhecimento de Jesus. Eu queria falar nessa noite aqui sobre o ministério de compaixão dessa igreja. Porque, falando como eu estou falando, fica parecendo que a Betânia não está fazendo nada, né?
Mas eu quero dizer para você que eu tenho um agradecimento tão grande por tudo que a Betânia faz. Só para você ter ideia, eu estive há um mês atrás num lugar chamado Recanto Feliz. Alguém já esteve lá? Alguns já estiveram. Tinha 60 homens, ex-drogados, ex-viciados, ex-alcoólatras, recebendo alimentação, ensinamento bíblico, se recuperando. Uma casa de recuperação que também é mantida e ajudada pela Betânia. O líder do Recanto Feliz é um diácono da nossa igreja e recebe, de alguma forma, sustento da nossa igreja. Não é uma bênção? Saber que a nossa igreja está fazendo? Não é uma bênção saber que o dinheiro que você dá de dízimo e oferta está recuperando viciados em drogas, alcoólatras e muitos outros? Glória a Jesus, aplaudam mesmo essa igreja. Deus tem estado fazendo coisas grandes. E um dia eu cheguei, pastor Henrique, lá no alto, e encontrei um homem chamado Bartô. E ele falou comigo, ele estava todo riscado, todo marcado de quedas. E ele falou: pastor, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Eu sou fotógrafo de jornalismo, de jornais, eu tenho uma profissão, mas eu não estou conseguindo sair do alcoolismo. Me ajuda, eu estou todo marcado, caí, eu estou cansado dessa vida, me ajuda. Só que naquele dia eu tinha subido com o Toninho, o diácono da nossa igreja. Falei: Toninho, um caso para você. O Toninho falou: vai lá na sua casa e traz a sua roupa. O que tem que ser feito vai ser feito agora. Pegou aquele homem, botou no carro e levou lá para o Recanto Feliz. Alguns meses depois chega o Bartô forte, batizado e servindo Jesus. Está lá em cima, lá no castelo. Um dia você vai encontrar com ele lá. Lá no castelo temos o nosso irmão Joacimar, um outro diácono da nossa igreja, juntamente com o pastor Henrique Mafra. Temos um prédio próprio lá em cima agora. Está tendo aulas de jiu-jitsu, igreja, vai ter farmácia, odontologia, tudo lá para servir o povo, e o evangelho está sendo pregado lá em cima, no castelo. Você pode se voluntariar para servir ali. Temos aqui embaixo o contraturno, agora está na liderança o Geraldo, mas debaixo da OMB. Contraturno tem 40 meninos, vão para 50 agora. Mas vai começar contraturno lá em cima também. Nós louvamos a Deus porque a Betânia não tem afrouxado as mãos, tem trabalhado com muita força, e você tem feito parte de tudo isso. Eu vou falar mais rápido por causa do nosso tempo, mas tem trabalho com prisão e índios. A irmã Yari tem sido uma guerreira de Deus. Cadê Yari? Ela está aqui? Alguém viu a Yari? Está lá atrás? Está lá. Yari, fique em pé, por favor, com seu esposo. Yari é uma guerreira de Deus. Essa mulher, ela tem saído nas prisões, tem alcançado tribos indígenas. Pode sentar, obrigado. Tem alcançado tribos indígenas. Eu sei que é pouco ainda o suporte que ela recebe daqui. Nós podemos nos envolver mais e fazer muito mais para que essa serva de Deus, eu digo que podemos dar mais ferramenta para que ela seja mais atuante e vá mais longe. É uma das mulheres que não tem olhado as dificuldades econômicas e sentado e se lastimado. Assim como Lore, diante dos desafios, ela mete o peito e vai e faz. E Deus vem suprindo atrás. É fácil? Não é. Mas ela está fazendo. Tome exemplo da Yari e faça também. Gente marginalizadas em São Paulo. Queria muito que Paulo pudesse um dia ter a coragem e estender o braço dele para nos ajudar aqui no Rio também. Mas está fazendo um trabalho excelente com marginalizado, sustentado também pela nossa igreja. Temos o Ronaldo Lidório, no meio dos índios na Amazonas, Projeto Amanagé, alcançando os perdidos nessas tribos indígenas, tentando diminuir o número daqueles que não conhecem o nome de Jesus. E tem uma equipe enorme sendo formada para enviar Bíblias, porque quando falaram com Lore, 150, ele falou: não, 14 anos. Nós não podemos perder tanto tempo somente traduzindo a Bíblia impressa. Depois você chega numa tribo, as pessoas não sabem ler e escrever, você tem mais 10 ou 20 anos para ensiná-las a ler e escrever. Vamos traduzir a Bíblia oralmente, vamos colocar em pequenos aparelhos de rádio, em pequenos aparelhinhos
tipos celulares, mas somente com um cartãozinho de SD, que as pessoas ouvem o evangelho na sua própria língua, e eles estão fazendo isso já no Nepal, já em vários lugares isolados da terra, no Afeganistão, no Paquistão, em muitos lugares fechados, e agora vão fazer na Amazonas também. E vão levar o evangelho àquelas tribos de todas as formas e jeitos. Mas nós estamos lá através do Ronaldo Lidório. Essa igreja também sustenta o Ronaldo Lidório. Eu quero falar dos Bossans e Rodrigo em Roraima, fazendo o trabalho de Deus lá também. Senegal, através do Paul Diouf, José Dilson. Na Índia, através da Ana. Povos muçulmanos com Azazá, José Dilson, Edilson, Paul, Gary e Liz. Todos esses nomes que eu citei são sustentados pela Betânia para estar no meio de povos muçulmanos. E a igreja do Senhor está sendo plantada no meio deles, e temos visto muitos muçulmanos dobrando os joelhos e confessando Jesus como seu Salvador. Porque esta igreja está investindo finanças nesses lugares. Temos favelas lá no Borel, temos missionário no Borel, na Grota, Castelo, Igrejinha, Maceió, Joacimar, Dantas, estão lá servindo ao Senhor no meio desse povo. Temos projeto de saúde com o nosso querido Sérgio Murilo, nossa irmã Isabel Lobato, servindo ao Senhor e também sustentados em parte por esta igreja. E temos os sertanejos, através da Juvep e muitos outros, trabalhando com sertanejos, pregando o evangelho para eles, levando a palavra de Deus para o povo sertanejo. Isso foram algumas coisas que eu anotei aqui que a Betânia está fazendo. Com certeza tem mais aí umas dezenas que ela está fazendo. Agora a pergunta é suficiente? Vamos cruzar os braços e vamos dizer, tá bom, já conseguimos fazer o que a gente podia. Irmãos, eu quero dizer que nós temos condições de fazer muito mais. E pela graça de Deus, e em nome de Jesus, vamos fazer muito mais. Porque queremos, no dia que Jesus Cristo voltar, não está de fora daqueles que lutaram para completar a grande comissão. O Senhor já nos deu tudo o que precisamos para terminar a evangelização global, segundo diz Mark Anderson. Nós podemos utilizar a área de plantação de igreja, discipulado, tradução da Bíblia, distribuição da Bíblia. E para concluir, eu quero desafiar vocês. Será que a gente não poderia adotar 3 povos? Eu tenho uma lista de todos os povos da terra que não tem o evangelho ainda. Eu tenho uma lista de todas as tribos na Amazonas, 99 tribos, sem o evangelho. Será que nós não podemos, como pessoas, eu não estou dizendo Betânia, estou dizendo você, adotar 3 povos? Eu quero desafiar você a adotar, não é para você dizer, então agora além do dízimo, da oferta que eu dou na Betânia, ainda tem que fazer isso, não. Eu quero desafiar você a adotar esses 3 povos em oração, mas que todos os dias na sua casa você ore, todos os dias, pelo menos 1 minuto, você dobra o joelho e diz, Senhor, eu quero ver os surdos sendo alcançados, os surdos do meu país. Eu quero ver os imigrantes que estão nas minhas portas sendo alcançados. Eu quero ver os sertanejos sendo alcançados, esses 3 povos só que eu tenho um desafio para você poder orar. Será que você pode falar isso com Jesus, dizer, Jesus, se depender de mim, eu quero orar por esses 3 povos na minha casa. Eu quero fazer essa oração, eu faço esse compromisso agora com Jesus, que eu vou orar por esses 3 povos todos os dias na minha casa. E eu peço que você ore pelo menos 1 minuto na sua casa, 1 minuto. Antes de comer, antes de dormir, qualquer hora, mas que você ore pelo menos 1 minuto por esses 3 povos, que você os adotem, surdos, imigrantes e sertanejos, para que o evangelho os alcance. Eu coloquei aqui também, para a gente poder raciocinar e orar juntos, irmãos, eu coloquei alvo, chamado 4 zeros, eu dei esse nome, alvo 4 zeros. Não é 4.0, não, é 4 zeros, 0, 0, 0, 0, 0, ou 0, 0, 0, 0. Alvo 4 zeros. Eu queria que a gente orasse a respeito e discutíssemos depois, em pequenos grupos, ou na liderança, como for, para num espaço de 5 anos apenas, nós completarmos esses 4 zeros. 0 família no nosso entorno,
que não tem ouvido ainda falar de Jesus. 0 família. Que a gente possa ter isso como conclusão e dizer, em 5 anos, não temos mais ninguém que não ouviu falar do Evangelho. 0 casa sem uma Bíblia. Então, significa que a gente vai sair para evangelizar e vai colocar uma Bíblia em cada casa. Nós não vamos ter nenhum bairro desses. Grota, Igrejinha, Castelo, Maceió, Largo da Batalha, pelo menos esses bairros aqui em volta, no entorno da nossa igreja, nós vamos colocar em cada casa uma Bíblia. Eu já tenho Bíblia, então está ótimo. Eu não tenho, então você tem uma Bíblia agora. Cada lar, uma Bíblia. E cada família ouvir do Evangelho. Você entrega uma Bíblia e você fala do Evangelho ali. Já falei de 2 zeros. 0 crianças sem escolas de tempo integral. Você fala, o desafio é grande. E é grande. Porque se a gente pega essas crianças pelas mãos e solta elas no meio dos caminhos, outros vão pegá-las pelas mãos e amanhã elas serão os nossos agressores. Mas se a gente pega essas crianças pelas mãos e só solta elas quando elas estiverem com diploma na outra, significa que tudo que a gente conhece do amor de Jesus, a gente vai passar para elas. Então o alvo é, em 5 anos, não ter nenhuma criança sem estar em escola de tempo integral. Aí vai precisar de muito desafio, muita oração, muito investimento financeiro para abrir escola de tempo integral para essas crianças. Aí não vai poder ser mais somente 50 crianças no contraturno. Vai ter que ser uma multidão de crianças no contraturno, porque nós não vamos querer que elas estudem um tempo e passem outros aprendendo aquilo que não deve. Nós queremos que elas estejam o tempo todo conectadas, aprendendo a palavra de Deus. Tempo integral na escola, e é possível fazer isso. E último, 0 violência no entorno da nossa igreja. Você fala, mas Edilson, você está sonhando. Eu não estou sonhando, eu estou falando baseado em fatos daquilo que eu acompanhei. Eu acompanhei Vanuatu, lá nas ilhas de Fiji, uma ilha totalmente violenta, onde as pessoas se matavam, tráfico de drogas, e o Evangelho chegou. Eles começaram a pregar, distribuir Bíblia, e veio um reavivamento, e hoje eles estão em paz. Eu quero falar para vocês também de Cali, aqui na Colômbia. De lá da ilha de Fiji para Cali, uma cidade totalmente violenta e sem Evangelho. Idolatria, morte, assassinato, tráfico de droga, pastores, missionários sendo mortos, e hoje Cali é uma cidade de paz, aqui na América do Sul. Eu quero falar para vocês de Juárez. Juárez é uma cidade do México, onde você não podia sair de casa à noite, com medo de ser baleado, com medo de ter balas perdidas, com medo do assalto, com medo do traficante. Era assim Juárez. E os crentes daquela cidade começaram a orar e pregar o Evangelho e distribuir Bíblia, e tudo isso acabou em Juárez. Juárez é uma cidade de paz hoje, uma cidade tranquila, porque os crentes se levantaram. Eu quero falar para vocês ainda de New York, Nova York. Nova York era uma cidade altamente violenta, basta você ler o livro A Cruz e o Punhal para você entender como é que era Nova York. Eu creio que o pastor Vande, que está lendo A Cruz e o Punhal, quem está lendo? Tem uma pessoa aqui que está lendo A Cruz e o Punhal, eu já li, me fez um bem enorme. Nova York era uma cidade muito violenta também, muitas gangues, muitas mortes, muitos assassinatos. E isso diminuiu quase que 90%, segundo as autoridades locais. Se Deus atuou em Fiji, atuou em Juárez, Cali, Nova York, mudou a história da Coreia do Sul, mudou a história da Noruega, mudou a história de várias nações através da palavra de Deus. Será que o Rio está perdido? O nosso Brasil está perdido? De forma nenhuma. Deus vai atuar aqui, vai mudar a história da nossa cidade. Deus vai atuar em São Francisco, vai mudar a história de São Francisco. Nós, como servos e servas de Jesus, nós iremos pregar este Evangelho, e nós vamos virar essa cidade de pernas para o ar, em nome de Jesus, com o poder do Evangelho. O que precisa é justamente disposição. O que precisa é a gente deixar de ser o crente esquenta-banco que a gente é, a moleza que a gente tem, vir na igreja simplesmente para ouvir e sair todo domingo. Nós precisamos nos levantar e tornar o nome de Jesus conhecido, se queremos viver em paz. Se queremos tranquilidade para os nossos filhos, para a nossa casa, nós precisamos pregar este Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós precisamos pregar este evangelho do reino, e só assim vai vir o fim, quando nós vamos ouvir o Senhor vindo na glória, as trombetas soarem e Ele chamarem o seu nome, e dizer: Eliane Reis de Oliveira, vinde, bendita do meu Pai, para o reino que está preparado para você antes da fundação do mundo. E no lugar do nome Eliane Reis de Oliveira, você vai colocar o seu nome. Nós não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, que pessoas continuem morrendo e sendo escravizadas pelo diabo, enquanto nós temos tudo em nossas mãos para transformar a história dessas pessoas. Temos tudo em nossas mãos. Temos tudo na Betânia para transformar a história do entorno da Betânia. Temos tudo aqui no nosso meio, na igreja, ferramenta suficiente para mudar a história de outras nações, tecnologia suficiente para fazer isso. Mas nós precisamos saber de qual reino nós somos. E uma vez identificando que nós somos do reino de Jesus Cristo, nós devemos levar esse evangelho do reino até os confins da terra. E você pode fazer um compromisso agora com Jesus, de ser parte daqueles que vão completar essa grande comissão até 2033. Nossa geração não permitirá que outra geração complete essa tarefa. Nós o faremos em nome de Jesus. Essas são palavras do Lore. Nossa geração não permitirá que a próxima geração faça. Nós vamos fazer na nossa geração. Lore tem 86 anos. Ele não está pensando em comprar um túmulo no cemitério. Ele está pensando em pregar o evangelho. Ele está pensando em concluir a grande comissão. E eu quero desafiar você nesta noite a completar a grande comissão, a ser parte daqueles que estão indo. E eu estou colocando a minha vida à disposição do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Conta comigo, porque eu vou ser parte desses que vai completar a grande comissão. Que Deus vos abençoe e vos guarde.